Bom dia, igreja, tudo bem? Como diz, amém? Vamos lá. Vamos abrir na primeira carta de João. Pode procurar agora, mas a gente não vai ler ainda. Primeira carta de João, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 10. Você procura, mas deixe só aberto, mas ainda não vamos ler. Antes de ler o texto, irmãos, eu quero que vocês imaginem. Uma coisa que eu gosto é ilustrar, às vezes, porque com coisas normais da vida a gente consegue entender coisas espirituais, sim? E eu quero que você imagine comigo quando eu bobinhas. Aliás, agora foi muito estranho, né? Chegou uma mensagem para mim na tela, para mim não chegou também? Do alerta. E eu fiquei, tipo, o que será? Para todo mundo chegou, né? Aí não se apavora, tá? Não vai sair correndo aqui. E tô lembrando porque imagine você quando tá na temporada, o que que acontece? Duas coisas não acontecem em Bombinhas. Não somente Bombinhas, né? Santa Catarina. Acaba a água e acaba a luz. Vamos falar da luz. Esse ano eu vou aceitar, foi diferente. Esse ano faltou acho que uma vez a duas no máximo. Foi bem legal, mas imagine você levando um amigo que não conhece a casa, conhecer, desligou a luz, você tá chegando em casa, e a esposa tá com uma vela na mesa. Porque eu uso vela, gente, eu não estou de celular. Eu tenho velas, tá? E o Silviano sabe, eu gosto de luz amarela, então eu coloco uma vela, ou não, Silviano? Coloco uma vela sempre, eu tenho sempre uma vela. Celular, óbvio, tenho uns aparelhinhos que eu comprei na Shopee, que ele durou um mês só. Tem um no quarto e dois na sala, é parte hoje na cozinha, que tu opera com controle remoto. Mas hoje eu uso uma vela, porque essa não falha. E imagina você chegar em casa e ter a luz de vela. O que acontece aí? Só tem essa luz e você não consegue, seu amigo não consegue ver o que está na casa. Pode ser que até talvez não tropece com as coisas, mas as coisas ficam ocultas. As coisas, aquela casquinha de pintura que a gente, que a umidade que ainda tem lá, ela não consegue ser vista. Os detalhes não são vistos. E o que acontece do nada quando a luz volta? Primeiro aquela paz de, meu, voltou a energia, a gente é dependente da energia, né? Volta a luz e o que acontece aí? Começa a ser visto os detalhes. Se a gente deixou uma bagunça, aquela casca de pintura que aquele muro do Silviano que não pinta desde que eu conheço ele, amor Silviano, tá? Então todos os detalhes são expostos, irmãos. Todos esses detalhes ocultos agora são vistos. E aí começou a nervo, né? E é exatamente isso que o apóstolo João quer nos mostrar, que nós entendamos quando ele afirma que Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Então ter comunhão com Deus, irmãos, não é viver sobre meia luz. Já vamos entrar no texto. Não é esconder parte das nossas vidas. Deus não vai aceitar que você tenha partes de sombras. Tá? Nós vamos entrar muito profundo disso e quero que você fique ligado e esqueça desse alerta geral de emergência que eu até não sei o que é. Mas eu não acredito que não seja tão importante quanto a Argentina que saiu campeão do mundo, né? Mas mais um alerta pior para vocês, tá? Então, voltando, irmãos, Deus não quer que você tenha luz, perdão, não tenha sombra na sua vida, que você caminhe e ande na luz. Então, hoje nós vamos refletir em primeira carta de João, o que significa o cristão, o filho de Deus, andar na luz, como isso vai permitir você ter comunhão com Deus e você ter comunhão com os irmãos, e também como a confissão sincera nos mantém sobre essa gloriosa luz de Deus. Então, João, antes de ler a mensagem, ele vai. Vocês lembram a última pregação que passou um tempo já, mas você pode ver no YouTube. A última pregação que eu fiz foi do texto anterior, do capítulo 1 até o 4. Aí nos vimos e eu falei um pouco do contexto histórico. E era que João escreve para essa igreja para fortalecer a fé deles, porque eles estavam passando momentos difíceis de heresias, que até hoje acontece, né? Heresias perigosas que circulavam, como, por exemplo, o gnosticismo, que eu falei também um pouco disso, que muitas vezes minimizavam o pecado ou separavam a vida espiritual da prática comum. Então, ele começa estabelecendo uma verdade fundamental que ele recebe diretamente de Jesus Cristo. E pode acompanhar no texto.
versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pai, nessa manhã queremos te pedir luz, Senhor, queremos pedir essa luz para podermos entender e interpretar a tua palavra, Senhor. Por isso que nós dispomos com um coração humilde, sem soberba nenhuma, sem orgulho, Senhor, para aprendermos mais de ti, sobre essa luz que guia o nosso caminho aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, antes da passagem, naqueles versículos do 1 ao 4, João deixa muito claro que ele está transmitindo uma mensagem verdadeira de Jesus, com o objetivo de fortalecer a comunhão cristã e trazer alegria completa, que você pode conferir e vai conferir no YouTube, no nosso canal lá que nós temos. E João nos diz uma coisa muito importante aqui, que ele recebe a mensagem, versículo 5, a mensagem que ouvimos dele, diretamente de Jesus Cristo. Isso é importantíssimo, porque aqui nos mostra que ele não está inventando doutrina. Ele não ouviu de outra pessoa sobre os ensinos de Jesus. Ele ouviu diretamente, como diz os versículos anteriores, eles tocaram, ouviram, contemplaram, apalparam Jesus Cristo. Então, ele se posiciona aqui como uma testemunha ocular que recebeu esta verdade fundamental diretamente de Jesus Cristo. Isso confere a autoridade divina do que ele expõe, tá? E aqui ele nos mostra a essência de Deus. Que qual é a essência de Deus? Que Deus é luz. Que Deus é luz simbolizando uma coisa, é uma figura de linguagem, não é que ele seja uma lâmpada, tá? Mas simboliza santidade, verdade, pureza. Dizer que Deus é luz, irmãos, é muito mais que dizer que Deus tem luz, porque ele é a própria fonte de luz. E a Bíblia de Cambridge e outros comentaristas, eles nos ajudam a entender que essa luz representa múltiplos aspectos, na verdade, do caráter de Deus. E aqui nós vamos entrar o que é essa luz, quando você lê que Deus é luz, o que significa isso que estamos lendo aí. E primeiro, significa Deus é luz, a santidade absoluta dele. Nós vimos ontem os caráteres transmitidos por Deus para nós, e santidade é um desses. Só que não do jeito como Deus é, porque Deus é santidade absoluta. Sim, ele é um Deus que é totalmente puro, separado do pecado. Deuteronômio 32 diz que todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto ele é. Então, a lei de ser luz é ter santidade absoluta, mas também é verdade absoluta. Deus é a verdade absoluta. Deus é a fonte de toda a verdade e nele não há engano. João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem lhe segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas também a lei de santidade absoluta, a lei de verdade absoluta, Deus é a revelação divina. Deus se revela quando você lê a Bíblia, ele te ilumina, ele se revela a nós. E 2 de Coríntios, veja o que diz Paulo: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação no conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aliás, John Trapp, um teólogo acho que nasceu em 1600 por aí, ele diz que ele gosta de usar a palavra de autofós, ou autopós. P-H-O-S em grego é como fós, porque a palavra luz é fós. Ele usa como autofós.
Por quê? Porque ele enfatiza que Deus é a própria fonte. Ele gosta de enfatizar que ele é a própria fonte de luz. Mas além de João nos mostrar a essência de Deus, ele nos diz que em Deus há a ausência de uma coisa, e que é das trevas. Em Deus há a ausência das trevas. Nele não há treva nenhuma, diz o versículo aqui. Vocês têm que entender, irmãos, por que João faz ênfase aqui, e a gente tem que continuar fazendo ênfase, porque em Deus, nós já sabemos e parece repetitivo, dizer que Deus não tem mancha, que em Deus não há ignorância, que em Deus não há pecado nenhum, mas nem sempre era assim e nem sempre é assim, porque existem ainda heresias que falam o contrário, e nós vamos ver algumas agora. Então, Deus tem que ser claro isso, que ele é perfeitamente imutável, bom e justo. Amém? Então, isso distingue radicalmente de qualquer conceito humano padrão de divindade. John Trapp, ele utiliza no seu comentário para criticar interpretações heréticas que distorciam a natureza de Deus. Por exemplo, ele mostra aqui os maniqueus, que no século III, que eles ironicamente afirmavam que Deus habitava nas trevas. Ele habitava nas trevas antes de criar a luz. O que contraria os ensinos, a doutrina bíblica, que Deus diz que Deus é luz eterna. Isso você pode conferir em 1 Timóteo 6,16. Mas também ele menciona os carpocratas do século II, que eles ensinavam que era necessário pecar e obedecer a demônios para alcançar o céu. Que era uma ideia que ele associava com os anticristos, que depois João vai desenvolver no capítulo 4. Então, o que John Trapp, o comentarista, está dizendo? É que ele está defendendo que a santidade e a pureza, elas são marcas essenciais da verdadeira comunhão com Deus, reforçando seu caráter luminoso e incorruptível. Nessas semanas eu mandei um vídeo para o pastor, daquele pastor que da galera dos universalistas. Para quem não sabe, universalista diz que todo mundo vai ser salvo no final das contas, seja pecador ou não. E ele fala isso dentro desse debate, que não interessa se a pessoa vive ainda em pecados e vícios. Numa parte ele diz que nós vamos entrar nisso, o que é andar e o que é cair de vez em quando. Mas ele diz assim, não, a pessoa pode manter o vício e ele vai ser salvo. E no final das contas ele fala que ele tem problema com mandar a pessoa para o inferno. Resumindo, não. Tem que ter pureza e santidade no cristão, para ter uma verdadeira comunhão com Deus. Amém? E aqui nós vamos entrar na pergunta, se Deus é luz, irmãos, se Deus é aquela luz pura, santa e verdadeira, sem sombras nenhuma, a pergunta que temos que fazer é como podemos nós, irmãos, você que ainda é falho, que você ainda se e peca, que você que tem momentos que se sente tão mal porque caiu em pecado, como nós podemos ter comunhão, coinonia com esse Deus que é luz? Como podemos? E essa pergunta a gente vai desenvolver nessa manhã. E João, guiado pelo Espírito Santo, nos vai mostrar o caminho. O primeiro passo, irmãos, é confrontar essa incompatibilidade entre a luz de Deus e as trevas de pecado, nosso pecado, nossas vidas. Amém? E o primeiro ponto para que anote é que a Gabi está assim, ó. É boa. Eu faço a mesma coisa, eu fico tarde quando anotando os contos. Primeiro ponto é, para termos comunhão com Deus, precisamos abandonar as trevas do pecado. João aqui, irmãos, ele estabelece o primeiro teste da verdadeira comunhão. A nossa relação com o pecado e com as trevas. Tá? Afirmar que nós temos comunhão com a luz, enquanto você vive nas trevas, ela é uma contradição. Se queremos comunhão com Deus, não podemos continuar nas trevas. A pessoa não tem como continuar nas trevas. Não tem. E isso significa que devemos avaliar nossas vidas, irmãos, de hoje, essa manhã e durante a semana, e sempre avaliar nossas vidas aonde que estamos em trevas, porque lembre, não podemos ter trevas. João nos confronta diretamente no versículo 6, acompanhe comigo. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E andar para sua tranquilidade e não andar nas trevas não quer dizer
um tropeço, ocasional, tá? Ele andar nas trevas, a palavra utilizada aqui é peripateu. A palavra aqui andar nas trevas é como estilo de vida. É quando você tem um estilo de vida com as trevas, como estilo de vida, uma conduta que ela é habitual. Então, andar nas trevas significa viver continuamente no pecado, sem arrependimento genuíno. E aqui, Albert Barnes aponta que uma prática deliberada, uma prática que persiste, 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 não para, e não para, e não para. Enquanto vou pregando, analise a sua vida, cada um, o único de saber a vida de cada um aqui é Deus. Ninguém, nem seu próprio irmão, sabe realmente o que acontece no culto. Então, essa vida, essa prática deliberada de pecado, não é apenas uma falha momentânea, mas também andar nas trevas é viver sem a graça transformadora de Cristo. E aqui entramos em que o ensinamento de Calvino, que ele nos diz, que argumenta que onde a graça opera, as trevas são dissipadas. Amém. Se não há mudança, irmãos, essa resposta é para aquele pastor. Se não há mudança, se não há mudança em nossas vidas, a comunhão que nós dizemos ter, que nós alegamos ter, é mentira, é vazia. É também viver em pecado, ignorância e incredulidade. Sabe o que envolve andar nas trevas? É amar andar nas trevas, é ter amor por isso, é amar e se mover tanto com erro. É também não conhecer a Deus. É realmente não conhecer a Deus. E sabe que como consequência de não conhecer a Deus, o que acontece? Rejeita a fé. Então, para entender, é um estado onde se prefere a luz, não se prefere a escuridão. Porém, vai estar espiritualmente separado de Deus, né? Como o comentário do Cambridge, ele dá um exemplo que parece bobo, mas ele é um exemplo muito claro. Na minha cidade, por exemplo, tem muitas minas de ouro, carvão, e ouro tem um monte na minha cidade, estado de San Juan se chama. Mas de carvão tem muito, e uma vez eu fiz uma trilha em 4x4, horrível a trilha, não tinha caminho, e fomos ver uma mina de carvão. Só que não era ainda, não tinha um buraco, a gente conseguia ver os carvões assim, ó, por fora, muito doido. Mas ele faz o exemplo da mina de carvão. Quem trabalha nas minas não tem como, ela tá lá na escuridão e não tá no sol. E quem tá no sol não pode estar na mina. É o mesmo jeito, irmãos. Quem tá nas trevas, não tá em Deus e as trevas. Há consequências para quem anda nas trevas. E o texto nos mostra, João aqui usa uma linguagem que é muito forte, irmãos. Quem vive assim, mente e não pratica a verdade. Ou seja, tal pessoa está agindo sem ser sincero, sem sinceridade. Porque as ações elas vão contradizer a fé cristã. As ações vivem nas trevas, elas contradizem a fé. Você vive em hipocrisia, finge um relacionamento, finge. Apocalipse 21:7 fala sobre aqueles que praticam a mentira, não entrará na Nova Jerusalém. É a mesma coisa, imagine você. Eu ia colocar o meu exemplo, mas é meio controverso, mas imagine você, um nutricionista. Alguém aqui nutricionista? Ele tem uma missão, ele ganhou um título para ter uma missão, levar saúde para as pessoas, se manter. Eu vou falar para o professor, vou me informar agora, professor de educação física. Só que é controvérsia ali, porque lá é tipo, o professor tem que ter shape ou tem que ter shape, aquela coisa. Só que existem esportes como powerlift que não precisa ter shape, eles precisam de força. Então aí é controverso, não é assim um exemplo bom para usar. Mas o nutricionista é diferente. Ele tem que ter uma vida saudável, se alimentar corretamente. Porque senão ele está sendo hipócrita com a missão, ele só carrega o título, irmãos. Agora, como cristão, você é igual. Não é diferente. Você é hipócrita se anda nas trevas, sendo que Deus é luz. Tá claríssimo isso? Presbiterianos, igreja, é? Adeus e amém. Eric, lança um amém para mim, vai. Vamos lá, irmãos. Aqui, eu aconselho vocês a comprar um livrinho que custa R$ 4 só.
no Kimble. A gente tem um bom material lá. É o autoexame, se chama autoexame. Depois eu coloco uma captura de tela no grupo. Ele é escrito, ele é um pensamento do perdão. Ele é escrito de uma igreja presbiteriana, colocando a prática que faziam os puritanos, da autoexame. Tudo levado ao autoexame. Que pecado está acontecendo em mim? O que está acontecendo em mim? Examinar nossas vidas, nossa comunhão e nossa oração. E aqui que vem a questão. Somos chamados, irmãos, a examinar nossos corações e vidas. Somos chamados a isso. Existe alguma área, irmãos, de pecado habitual na sua vida? Aquele pecadinho que está caindo, que você tolera demais, ou que está acariciando, está cuidando e criando do lado? Existe? E ainda quando vocês ainda estão falando para todo mundo que é cristão e ainda dizendo que tem comunhão com Deus, algum vício? Vícios são vários. Você está preso a um vício mesmo? Você tem um ressentimento? Você está sendo desonesto com alguém? Irmãos, o pior de todo, fofoquinha, cara. A gente cai. Quem trabalha com o público acaba caindo e você tem que perceber que tem que ter um momento para cortar essa fofoca. Onde eu trabalho com mais ação ainda, porque tem muita gente de fala, e a gente quando quer ver, tá numa conversa que não pode estar essa conversa, não pode ser você presente. Continuar pior, alguma imoralidade. Irmãos, arrependimento é reconhecer que essa incoerência é mentir para nós mesmos, como diz o texto, é mentir para o irmão que está do teu lado e principalmente sobre o olho de Deus, diante de Deus. Então o primeiro passo, irmãos, para a comunhão verdadeira é o abandono, que a pessoa abandona as trevas. Segundo ponto, para termos comunhão com Deus, devemos andar na luz. Ser tirados das trevas para a luz, aquilo que chamamos de santificação posicional, quando Deus te tirou, significa que agora você tem esse privilégio de ter uma comunhão com Deus. Mas essa comunhão não é passiva, irmãos. Ela exige uma resposta ativa. Andar na luz, refletindo o caráter daquele com quem nos relacionamos. Por isso que vejo que é uma contradição falar que eu tenho comunhão com Deus, mas a minha vida é diferente. Ela vai exigir que você manifeste o caráter de com quem está se relacionado. É como aquele dito me diz com quem anda, te direi como era. Aí vai uma coisa assim, no espanhol decime com quem andar e te direi quem eres. Vai ser difícil para traduzir isso. O YouTube. É lá o Felipe. Irmãos, não é piada, tá? As trevas, elas não se dissipam senão pela luz. Mas afinal, o que é andar na luz, irmãos? O que? Nós vimos o que era andar nas trevas. E o que é andar na luz? E João nos revela que é caminhar na obediência a Deus, que é luz, com a alma exposta, sem máscaras, sem mentiras lá atrás. Na transparência de quem se deixa ser visto, não fica ocultadinho lá. É alguém que não tem problemas de se deixar ser visto. E quando não nesse caminho, irmãos, bênçãos profundas, elas florescem sim. Bênçãos que vão te transformar, como por exemplo, andar na luz vai te dar a restauração, a comunhão verdadeira e a luz que só essa luz vem do nosso querido e Redentor Cristo. Versículo 7. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, andar na luz eu posso andar nas trevas, tá? E aqui entramos. O que significa? Vamos entrar um pouco mais profundo no que é andar na luz. Viver de acordo com a verdade de Deus e praticar sua justiça. Ou seja, irmãos, é alinhar a nossa conduta com o caráter revelado de Deus. Qual é o caráter revelado de Deus? Amor, compaixão, retidão, justiça, santidade, fidelidade, misericórdia. Também é manifestar o fruto do Espírito, domínio próprio. Isso é que andar na luz. É viver, como diz depois João desenvolve mais para frente, que esse daí eu vou ler, porque é bem legal esse. É viver na obediência aos seus mandamentos. E que mandamento está falando aqui? Dos mandamentos de Moisés? Nós vamos ver agora. Pode abrir se quiser ou pode escutar aqui. É a primeira carta de João, capítulo 2.
versículo 3 ao 6. Se quiser acompanhar, ou eu leio aqui mesmo. Diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, que nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. 2 pontos. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ele já está dizendo o que é lá a luz, meus. Guardar seus mandamentos aqui e, principalmente, ele está se referindo a esse amor fraternal. Por quê? O tema central das cartas de Paulo é o amor fraternal. É de João, perdão, digamos assim. De João. Porque quando nós lemos, ele fala, se você odeia seu irmão e diz que ama Deus, é mentiroso. A toda hora ele vem trazendo isso. Mas principalmente também, na verdade, se refere a todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele está se referindo aos ensinamentos de Jesus. Jesus deu um novo mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu irmão. Aqui mesmo, né? Mas também significa andar na luz, viver em transparência e sinceridade diante de Deus e dos outros. Não é se esconder nas sombras, mas é viver abertamente sob o olhar de Deus, sabendo que Deus está te olhando. E também andar nas trevas, andar na luz é buscar ativamente a santidade. E como diz antes, Deus te separou das trevas, sim, mas agora existe um processo contínuo de crescimento espiritual e uma mudança de comportamento que se espera de nós crentes, e isso daí que nós chamamos de santificação progressiva. Isaías já clamava, irmãos, vinde, ó casa de Jacó, e atemos na luz do Senhor. E hoje não é o povo de Israel, o povo de Deus, senão que se estendeu para todos nós e damos glória a Deus por isso. Efésios 5:8 nos lembra, porque outra hora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Quando andamos na luz, irmãos, nós temos como resultado, segundo o texto que limos, a comunhão mútua e a purificação contínua. Temos comunhão um com os outros, diz o versículo. A luz não apenas vai te conectar com Deus, tá? Mas também te conecta com o irmão, tá? Vai relacionando aí. Andar na luz, ela sim ou sim te conecta com Deus e o irmão. Não é só com Deus viver uma vida isolada. A verdadeira comunhão cristã, ela floresce onde as pessoas vivem na verdade, na transparência. O porquê? Porque o pecado ele vai te isolar, o pecado vai te fazer isolar. Tu que está sozinho no teu canto, já não gosta de juntar com os irmãos. Agora, a luz, pelo contrário, te une, a luz vai te unir. E essa comunhão se expressa no amor mútuo. Eu vou ler os versículos, mas não vou ler, mas vou falar nos versículos para você ler depois, porque vai dar uma base muito boa do que acabei de falar, que é 1 de João 3:11, 1 de João 2, do 9 ao 11 e 1 de João 4:20. Leia, e você vai entender mais ainda do que acabei de falar, dessa comunhão mútua. É aí onde João te fala de, se você fala que ama Deus, mas odeia seus irmãos, é mentira, tá? Não existe isso, não existe. Mas também como resultado de andar na luz, nós temos também a purificação contínua. Continuando o versículo diz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E essa é a promessa vital que nós temos aqui. Andar na luz não significa ser perfeitinho, tá? Não significa uma perfeição sem pecado, irmãos, tá? Mas significa viver um relacionamento onde o pecado, quando ele ocorre, ele é reconhecido e continuamente lavado. O verbo que se utiliza aqui, purifica, ele está no presente e ele indica uma ação contínua. Então, o sangue de Jesus aqui simbolizando o que é? Seu sacrifício expiatório que tem o poder constante de te limpar, constante. Hebreus 9:14 pergunta,
Quanto mais o sangue de Cristo purificará a vossa consciência de obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E 1 Coríntios 6 afirma que fomos lavados, santificados e justificados. E com irmãos, uma plantinha que eu tenho em casa, simples o exemplo, mas eu tenho uma planta em casa que o sol passa bem do lado, faz sacanagem. Ela passa do lado dela e ela fica assim. Ela fica assim. E eu vou e viro ela. Tá? E depois de semanas aí, vira pro outro lado, né? Mas eu não quero deixar lá porque ela é de meia sombra, assim, pode estar no interior, tudo, mas quando o sol passa do lado no verão, agora não passa do lado. Agora já é. Que sol pra... E eu gosto ali, eu não quero virar lá. Eu até teimo com a planta, né? E ela fica assim, ela fica procurando fazer o que, Gabi? A fotossíntese, né? Ela precisa um pouquinho de sol. E por quê? Porque ela precisa se nutrir, precisa crescer. Quando a planta no ecossistema se nutre e cresce, ela depois se relaciona com o resto do ecossistema. E assim vocês podem ter uma aula de biologia pela internet, tá? O que tá dizendo isso, irmão? O que tô dizendo com isso? Andar na luz é justamente essa busca intencional. Quando você foi tirado das trevas para a luz e você anda, é uma busca ativa, irmãos. Uma busca, me inclinando sempre pela verdade, pela presença de Deus, que vai te nutrir, vai te purificar e vai te unir com teus irmãos que são filhos da luz. Amém? Tá acredita nisso ou não? Amém. Em relação ao que eu falei da busca ativa, irmãos, como você está buscando ativamente andar na luz? Como você está fazendo isso? Você faz autoexame. Como está fazendo para andar na luz no dia a dia? A palavra de Cristo, como está em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo realmente habita plenamente em você. Está ensinando e aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria. Você fica cantando e louvando ao Senhor em casa, ao redor. Como diz em Colossenses, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Essas escolhas que vamos fazer no dia a dia, elas vão refletir a verdade e a justiça de Deus. E em relação à comunhão, irmãos, estamos cultivando comunhão verdadeira e transparente com nosso irmão em Cristo? Ou está se isolando, não quer saber nada com ninguém? Talvez você esteja escondendo alguma sombra. Tem vergonha? Lembre que essa qualidade da nossa comunhão com Deus vai se refletir na nossa comunhão com os irmãos. Realmente isso daí evidencia como você está com Deus, se você está realmente tendo uma comunhão sincera com o irmão. E quando você cai, quando você peca, corre para a luz, você está correndo para a luz, confiando nesse poder purificador do sangue de Jesus, ou você se esconde nas trevas da culpa que sente. Você não, dessa vergonha, né? Você não reparou que quando você cai naquilo que você se esforça, você cai, além de se sentir mal com vergonha, você reparou que se você tem o hábito de orar com Deus, isso atrapalha? Você sente vergonha de querer falar com Deus? Você reparou isso, irmãos? É ruim. Quando você cai, se sente mal com vergonha que vai atrapalhar a sua intimidade com Deus. É que Deus deu livremente para nos relacionar. Ponto 3. Para termos comunhão com Deus, precisamos reconhecer e confessar nossos pecados. João agora ele aborda um perigo que ele é sutil, mas ele é mortal para a comunhão, irmãos, que é o auto-engano, a negação da nossa própria pecaminosidade. A honestidade, irmãos, sobre a nossa condição, ela é crucial para receber essa graça purificadora de Deus. Mas o que fazemos então? Aqui levantamos a pergunta, o que fazemos quando falhamos, quando caiu? E mesmo você buscando andar à luz, o que fazer, irmãos? E Deus não te exige perfeição impossível, mas Ele te exige uma sinceridade radical. Aleluia. Devemos reconhecer nossas falhas, confrontar a tendência do auto-engano e abraçar o caminho que Ele providenciou, que qual é a confissão, confiando no perdão que Ele oferece. Versículo 8. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. João que confronta diretamente aqueles que negavam
a própria natureza pecaminosa ou a ocorrência de pecado. Hendrickson aqui sugere que isso poderia estar repetindo aquela ideia gnóstica, irmãos, que separava o espírito que supostamente era o bom e que a matéria era ruim ou irrelevante, levando a essa negação da responsabilidade pelo pecado. Eles negavam, total, não é meu espírito é bom, mas é a carne que é ruim. Eles negavam. Então, negar o pecado é negar a si mesmo, segundo o texto, é viver numa ilusão. A pessoa que nega o pecado vive numa ilusão, tá? E demonstra que a verdade não está em nós. O que quer dizer isso no texto? Porque aqui, quando demonstra que a verdade não está em nós, é rejeitar, irmãos, a realidade do pecado. Perdão, rejeitar a realidade do pecado é rejeitar a verdade de Deus sobre a condição humana. E você pode ler Romanos 3:23, que diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jeremias já mostra, irmãos, que o povo de Israel negava a culpa. Ele negou a culpa e o que atraiu de Deus? O juízo, por negar a culpa. Em Jeremias 2:35. E Provérbios 28 diz que quem esconde os seus pecados não prospera. E aqui, irmãos, temos que perceber que o auto-engano ele persiste até os dias de hoje, ele continua, e é que pode se manifestar às vezes como moralismo, como sou bom o suficiente. Também pode se manifestar como legalismo, ou seja, eu cumpro as regras. Também pode ser como liberalismo, que é o que mais temos, onde o pecado ele não é tão sério assim. Como no pensamento que eu falei agora daquele pastor, um bicho que mandei pro pastor. Ou também com a comparação, eu sou melhor que os outros. Pelo menos o meu pecadinho é bem pequenininho. Não caia nesse auto-engano, mentira, é mentira. E Deus nos dá um remédio divino, o que é a confissão. Sim, versículo 9, a primeira parte. Se confessarmos os nossos pecados, ele diz. E a palavra aqui confessar, irmãos, ela significa literalmente dizer o mesmo que, ou concordar com. Confessar significa isso, literalmente. E confessar o pecado é concordar com Deus. É concordar com Deus sobre a sua avaliação do nosso pecado. Vocês entenderam? Quando confessamos, estamos concordando com Deus na avaliação dele sobre o nosso pecado. Então, confessar nossos pecados é admitir abertamente a nossa culpa, sem desculpas nem justificativas, irmãos. É reconhecer nossa necessidade de perdão, que precisamos ser perdoados. Isso daí é um ato de humildade e honestidade, não é um ato ruim, irmãos. E até o dia de hoje, temos muitas e muitas igrejas, mas muitas e muitas mesmo, influenciadas pelo pelagianismo. Quem não conhece o Pelágio, ele foi um monge britânico, lá do século 4, 5, e ensinava que o ser humano nasce moralmente neutro. Ele dizia isso, que era neutro, nascia neutro, e que o pecado de Adão afetou apenas a ele, que não afetou a humanidade. Aliás, segundo Pelágio, olha o que ele dizia: as pessoas não nascem com uma natureza pecaminosa, que o ser humano pode escolher fazer o bem sem precisar da graça divina. Tudo contrário, você que Bíblia leu. Não é ruim porque tem pessoas muito inteligentes que caem em cada coisa, né? E ele dizia que nem todos são pecadores, só peca quem escolhe pecar. Olha isso, irmão. Eu desafio vocês a ficar uma semana sem pecar. Aí você vai se isolar em um quarto sem ninguém e vai perceber que ainda se peca. Ainda assim você peca. Irmãos, sejamos sinceros, tá? E essa doutrina, graças a Deus, foi considerada heresia. Mas até o dia de hoje tem pastor falando disso. E pastor evangélico, tá? Por isso que eu falo que o evangélico hoje em dia está pior que os outros religiões. Mas ela foi rejeitada no concílio de Cartago e também foi rejeitada por Agostinho, que defendeu fortemente a ideia de que todos pecaram em Adão. Todos pecaram. Você pode ler Romanos 5:12 depois. Mas aqui, confessar é também um sinal de autenticidade, irmãos. E MacArthur aqui aponta que a confissão contínua é uma marca do verdadeiro crente, em contraste daqueles falsos mestres que negavam o pecado. É uma marca do cristão confessar a Deus, se ajoelhar e confessar o seu pecado. Ele sabe, ele conhece, sim, mas você é mandado a confessar.
Negar o pecado é como quando você vai ao médico e fala, não, não, tô de boa, não tenho nada. Você está negando, não quer dar os sintomas, não tem como reconhecer o pecado, o problema é a doença, não há cura se não reconhece, né? E a purificação começa com a confissão, irmãos, diante do nosso médico divino que é Deus. E aqui, irmãos, o que nós temos que entender é que humildade e honestidade são parte das nossas vidas. Elas têm que ser parte das nossas vidas. Estamos dispostos a olhar honestamente para os nossos corações e você reconhecer, irmãos, quando falha, aquelas falhas específicas que só você e Deus conhece. E mesmo que seja chiquitita, pequena, tá disposto a reconhecer, tá, é verdade, é ruim isso que estou fazendo. Obrigado, Alex. Ou você tende a se justificar, tende a minimizar ou ainda culpar os outros. A prática da confissão é parte das nossas vidas. A confissão é uma disciplina regular na vida de vocês. E não como um ritual vazio, nesse sentido, não. Uma conversa sincera com Deus. Se realmente, Senhor, não estou conseguindo, me dá força, estou caindo. Evite o autoengano. Precisamos pedir ao Espírito Santo que sonhe nossos corações, como está em Salmo 139, e que te revele qualquer área de autoengano, algum pecado que você não confessa, que tem vergonha até de confessar com Deus, mas Deus sabe, confesse, abra a boca, porque isso bloqueia a sua comunhão com Deus. E último ponto, irmãos, para termos comunhão com Deus, precisamos confiar na fidelidade e justiça dele para nos perdoar. A confissão, irmãos, não é um fim em si mesma. Ela não vai te levar, nos leva à maravilhosa segurança do perdão de Deus. Um perdão que ele é garantido não porque você faz muitos méritos, não pelos seus méritos, mas pelo caráter fiel e justo de Deus, revelado em Cristo. E a boa notícia do Evangelho não é apenas que devemos confessar, irmãos. A boa notícia é que não é somente você confessar um pecado, mas que temos alguém disposto, alguém que está preparado aí, disposto e capaz de te perdoar quando fazemos. E Deus é fiel e justo para isso. Ele não rejeita aqueles que se arrependem, mas os purifica completamente. Versículo 9, para a parte 12, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que então que Deus nos perdoa, segundo o texto? Porque Ele é fiel e justo. Ele é fiel porque Ele cumpre suas promessas. E Ele garantiu perdão àqueles que confessam e abandonam seus pecados, como está escrito por Provérbios 28:13. E a sua palavra é fiel de confiança. Mas além de nos perdoar porque Ele é fiel, Ele é justo. E aí aqui entra uma coisa que parece um pouco paradoxal, paradoxo porque fora do senso comum. Por quê? Porque estamos acostumados à justiça, justiça é castigo. Mas aqui diz que Ele é justo para te perdoar. E aqui, irmãos, entenda uma coisa. A justiça de Deus, ela não foi ignorada, mas ela foi satisfeita. Deus é justo a perdoar porque o preço do pecado já foi pago. Por isso que Ele te perdoa. Por quê? Por Cristo na cruz. E o perdão não é arbitrário, irmãos. O perdão não é arbitrário. Tem uma base justa e legal na obra de Cristo. E como Romanos 3:26 diz, Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmão, justiça e misericórdia, elas se encontram na cruz. E como resultado aqui nós temos o perdão, que é a remoção da culpa. Nós temos a purificação, que é a limpeza da mancha do pecado, e a restauração da santidade nos foi dada. E quando você não confessa, olha o prejuízo que nós temos. Quando você não confessa, esta aí é uma alternativa que vai te levar só para o penhasco, é uma alternativa trágica, irmãos, porque fazemos de Deus mentiroso. Versículo 10, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. É ruim, é muito ruim isso, irmãos. E este é o clímax do autoengano.
Aqui, irmãos, negar o pecado no sentido de atos concretos ou também da própria condição de pecado. Não é apenas se enganar, como diz o versículo 8, não é apenas se enganar você mesmo, também ataca o próprio caráter de Deus, fazemos ele de mentiroso, não que ele vira um mentiroso, tá? Mas por quê? Porque toda a escritura, irmão, toda a sua palavra testifica sobre essa universalidade do pecado e a necessidade do Salvador. Toda a sua palavra fala disso, irmãos. E negar o seu pecado é rejeitar o diagnóstico de Deus e rejeitar a solução que te deu, que é o próprio Filho. Então você não precisou do Filho, você nunca precisou, o ser humano nunca precisou do Filho. Por isso que você fala que Deus é um mentiroso. Amém. Negar o pecado é não chamar a sua palavra de mentirosa, a palavra de Deus, que diz que todos pecaram, tá? E a confissão, por outro lado, irmãos, é como aquele réu que admite a culpa e que somente apela para a misericórdia. Tá bom, eu fiz errado, mas apela para a misericórdia. Irmãos, quando confessamos, você tem realmente 100%, quando você caiu e confessou o pecado, você tem 100% de certeza do perdão de Deus? Ou ainda acha que Ele não te perdoa? Tenha 100% sim, irmãos, e não por causa da intensidade do seu joelho, ou isto, a resistência do seu joelho, a intensidade do esforço que eu coloco na oração de arrependimento, não, mas por causa da fidelidade e justiça de Deus, irmãos. É doido, descanse dessa segurança. Seja grato, entender que o perdão é justo por causa de Cristo, deve te levar a essa profunda gratidão pelo seu sacrifício. Então seja grato à cruz. Ele pagou para que você pudesse ser perdoado justamente, irmão. Seja grato. Mas existe uma vigilância contra o orgulho, irmãos. Vigia contra o orgulho. Cuidado com qualquer pensamento sutil. Cuidado, irmãos, com que aquela coisa que já superamos, ou essa necessidade de confissão que já superou, né? Ou também que não é tão ruim assim o pecadinho. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com esse orgulho. A palavra de Deus deve continuar a nos moldar e nos manter humildes e defendentes da sua graça purificadora. Tem que continuar a te manter humilde. Não caia nesses vídeos, nesses papos de que todo mundo vai ser salvo, não precisa. É perigosíssimo, irmãos, tá? E para concluir, irmãos, peço a vocês ficarem em pé. Para concluir nossa pregação de hoje, a palavra de Deus, irmãos, a mensagem de João aqui, ela foi direta. Ela foi direta e profundamente transformadora. Deus é luz perfeita, pura. E ter comunhão, irmãos, com Ele vai exigir que deixemos as trevas do pecado habitual. Ele exige que você pare com isso e que passe a caminhar ativamente na sua luz. E essa caminhada, irmão, nos conduz à comunhão uns com os outros, não tem outro caminho. E a purificação contínua pelo sangue de Jesus. Só que trilhar, irmãos, esse caminho, exige a sua honestidade. Precisamos reconhecer nossas falhas, reconheça onde você é fraco, reconheça para você saber que tem que se fortalecer. E aqui que está a maravilha da graça, irmãos. Quando confessamos, encontramos um Deus que é absolutamente fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Tudo por causa do seu Filho, não pelo seu esforço, pelo esforço de um só. Lembre-se, irmãos, a ideia central que nós falamos agora. Lembre. A comunhão verdadeira com Deus, que é pura luz, só é possível para aqueles que abandonam as trevas do pecado. Andar na luz da sua verdade, anda na luz da sua verdade, reconhecer honestamente as nossas falhas. Amém, irmãos? Eu queria só, para finalizar, fazer algumas perguntas. Onde você está andando? Onde? Que conversas? Onde você se mete ou se enfia? Onde? Na luz ou em alguma área das suas trevas? Ainda está caindo nessas coisas ruins, sites ruins? Seja honesto diante de Deus. Lembra que Ele sabe tudo. Seja honesto. Pratique a confissão. Não deixe pecados não confessados acumularem. Se renda a Ele. Confesse para Ele, irmãos. Tragam à luz diariamente esses pecados. Não deixe. Concorde com Deus com a sua avaliação que nós somos pecadores e precisamos da confissão e do perdão dEle. E confie no perdão que Ele te trouxe em Cristo. Amém?